Os equivalentes à certeza. As decisões financeiras de uma empresa, em geral, são tomadas não se tendo total certeza com relação a seus vários resultados. Na verdade, por estarem tais decisões fundamentalmente voltadas para o futuro, é imprescindível que se introduza a variável incerteza como um dos mais significativos aspectos do estudo. Toda vez que a incerteza associada à verificação de determinado evento puder ser quantificada através de atribuição de probabilidades aos diversos resultados previstos, diz-se que a decisão está sendo tomada sob uma situação de risco. Em matéria de orçamento de capital, risco refere-se à probabilidade de que o projeto venha a ser rejeitado, isto é, valor presente líquido menor do que zero e taxa interna de retorno menor do que o custo do capital, ou, mais formalmente, ao grau de variabilidade dos fluxos de caixa. Nos projetos convencionais de orçamento de capital, o risco decorre quase inteiramente das entradas de caixa, já que o investimento inicial é geralmente conhecido com relativa certeza. As entradas de caixa, naturalmente, são consequência de variáveis que possuem riscos, tais como vendas, despesas e impostos. Consequentemente, a fim de avaliar o risco de um dispêndio proposto de capital, o analista precisa estimar a probabilidade de que as entradas de caixa sejam grandes o suficiente para permitir a aceitação do projeto. Uma das abordagens mais diretas para o ajuste do risco é o uso dos equivalentes à certeza, os quais representam uma porcentagem de uma entrada de caixa estimada que os investidores ficariam satisfeitos em receber com certeza, ao invés de entradas de caixa possíveis a cada ano. Dada a subjetividade da técnica, entende-se que seu uso é ideal para empresas ou analistas de investimentos que tenham experiência prévia no tipo de projeto em estudo. A equação ao lado apresenta a expressão básica do VPL quando equivalentes à certeza são usados para o ajuste ao risco. Entenda a notação. Alfa índice T, fator de equivalência à certeza no ano T. FC índice T, entrada de caixa relevante no ano T. RF é a taxa de retorno livre de risco. E zero, o investimento inicial, no instante zero. Um ponto que merece destaque é o fato de que a técnica dos equivalentes à certeza trata do risco idiosincrático de um projeto, ou seja, de seu risco característico, próprio ou particular. Mas um alerta importante. Dado que as entradas de caixa originalmente projetadas são reduzidas pela aplicação dos fatores de equivalência à certeza, gerando-se as entradas certas, empregar como taxa de desconto para calcular o VPL o custo de capital é tecnicamente incorreto. Fazer isso significa penalizar as entradas de caixa duplamente, aumentando a chance de rejeição de um projeto de investimento, eventualmente gerador de riqueza. Lembra-te, a taxa tecnicamente correta a ser empregada é RF, ou seja, a taxa de juros livre de risco. Eis um exemplo numérico ilustrativo. Observa o fluxo de caixa do projeto A na tabela. Investimento inicial, 42 mil. 5 entradas de caixa anuais iguais de 14 mil. Eis o diagrama de fluxo de caixa correspondente. Esses dados serão transportados para um quadro, que certamente facilitará o entendimento da técnica dos equivalentes à certeza, bem como o seu cálculo. Acompanha a explicação da estrutura do quadro, bem como a sua construção. Investimento inicial de 42 mil. 5 entradas de caixa iguais, anuais e consecutivas de 14 mil. Em seguida, e aqui começa a subjetividade da técnica, surgem os fatores de equivalência à certeza, ou alfa índice T, que permitem calcular o valor de entrada de caixa percebido como certo, ou seja, sem risco, de acordo com o analista do projeto de investimento. Por exemplo, da entrada de caixa originalmente projetada de 14 mil no ano 1, acredita-se que 90% ocorrerá com certeza, ou seja, deste valor, 12.600, que é igual a 14 mil vezes 0,9, é percebido como um valor certo. Toda a coluna de entradas de caixa certas é construída desta maneira. Voltando à análise da coluna dos fatores de equivalência à certeza, observa que o seu valor tende a diminuir à medida que o horizonte temporal se afasta do presente. Obviamente, quanto mais distante o futuro está, mais elementos de incerteza ele impõe
a análise. Passemos agora à coluna do valor presente das entradas de caixa certas à taxa de juros livre de risco, que nesse exemplo é de 6% ao ano. Lembra-te que o valor presente de um valor futuro no regime de capitalização composta pode ser calculado pelo emprego dessa expressão ou pelo uso das funções financeiras da tua calculadora, que deve estar programada em modo postecipado. A expressão é PV igual a FV sobre 1 mais I elevado na N. Exemplifico para ti por intermédio da entrada de caixa certa número 3, com um valor de 11.200. Inicialmente, usando a fórmula, já substituindo seus valores, tem-se. O valor calculado é de aproximadamente 9.403,74. Agora, eis os passos ao lado em uma calculadora financeira HP 12C. O valor encontrado, novamente, é de aproximadamente 9.403,74. Testa, confirma. Agora, façamos de modo mais prático, empregando as funções financeiras da HP 12C. Os passos são apresentados ao lado, observa. Novamente, o valor encontrado é de aproximadamente 9.403,74. Proceda desta maneira para trazer a valor presente descontadas a RF todas as entradas de caixa certas, gerando, então, os dados da última coluna do quadro. Experimenta, dá uma paradinha no vídeo e calcula todos os valores. Tenta! Estamos quase chegando ao fim dos cálculos. Nesse momento, vale a pena um lembrete. O VPL é calculado subtraindo-se da soma das entradas de caixa descapitalizadas o valor do investimento inicial. Somando-se as entradas de caixa descapitalizadas ARF, tem-se o valor aproximado de 46.543,98. Subtraindo-se o investimento inicial, que é de 42.000, fica fácil calcular o valor presente líquido. Lembra-te, VPL igual a soma das entradas de caixa descapitalizadas menos o investimento inicial. Neste caso, observe, uma vez que o VPL é maior do que zero, pela aplicação da técnica dos equivalentes à certeza, o projeto A deverá ser aceito. Esse procedimento, a despeito de ser trabalhoso, é bem fácil de entender. Contudo, será que a calculadora HP 12C tem um meio mais prático de fazer o mesmo cálculo? Pensa. Dica quente. Retomemos o quadro que apresenta a técnica preenchido até a coluna entradas de caixa certas. Recorda-te que o investimento inicial é de 42.000 e que a taxa de juros livre de risco é de 6%. Por favor, pega a tua calculadora financeira e me acompanha. A ordem lógica da inserção dos dados é investimento inicial, em seguida as entradas de caixa certas e depois a taxa de desconto, que é RF. Os passos na HP 12C são apresentados ao lado. O valor encontrado é de aproximadamente 4.543,98, ou seja, o mesmo encontrado anteriormente, indicando a aceitação do projeto A. Percebeste como o processo ficou mais rápido e seguro pelo uso do recurso computacional? Está feito. É assim que se calcula o valor presente líquido de um projeto, empregando-se a técnica dos equivalentes à certeza, bem como se entende as questões conceituais implicadas. Muito obrigado por assistir a esta videoaula. Espero que ela tenha agregado valor à tua formação. I've been waiting for this time, it's almost over to midnight, and I don't care but nothing.